Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. Hoje nós vamos falar sobre imóveis planejados com a Denise Mariano, que é da equipe que forma a Casa Forte aqui de Jaú. Denise, tudo bem? Tudo jóia, boa tarde. Denise, primeiramente é bom a gente passar, né, para as pessoas que estão nos assistindo, saber da sua formação, como é que você parou, aonde você está hoje, né, fazendo todo esse trabalho bonito lá junto à Casa Forte. Olha, Júnior, eu desde o meu primeiro emprego eu já trabalho nessa parte de imóveis não, desculpa. Eu trabalho com projetos, tá? Digamos que assim, meu primeiro trabalho eu trabalhei com um arquiteto, porém eu não trabalhava com desenhos em especial, mas eu admirava muito o trabalho dele. Então, desde então, eu preferi me especializar na área, né? Me encontrei mais na parte de interiores, né? Digamos que é a parte das cores. Então, eu me encantei mais e aí, então, me aprofundei mais. Sei. E aí você provavelmente também fez alguns cursos, foi se aprimorando? Fiz. Logo que eu trabalhei com ele, ele mesmo me indicou na época para trabalhar fazer um curso de edificações. Na época eu me formei em edificações, só que logo eu percebi que era o que eu gostava, mas não mexia com cores, tanto é que depois dos próximos empregos eu acabei não mexendo em relação com interiores ainda. Aí logo depois eu já entrei nessa área e eu estou desenvolvendo até hoje. Que bom. Isso acontece muito, você sabe que eu tenho algumas pessoas que vêm conversar com a gente para saber às vezes a diferença entre o engenheiro, o arquiteto e o designer, né? Que seria mais essa parte de interiores. Porque às vezes a pessoa gosta de construção, gosta, né, de obra, mas ela ainda não se definiu exatamente, né? Exatamente. Então a gente fala assim, que quando a pessoa ela tem esse lado criativo, esse lado estético, né, esse lado da beleza, ela tem que partir mesmo ou para arquitetura ou para o design, né, isso. de interiores. Agora, o engenheiro ele já é mais matemático, né? Exato. Ele já é mais assim... São obras, né? Isso, da obra, a parte lógica, né? De planejamento, da continuidade, né? De um cronograma, né? E isso é interessante, né? Que a gente passar, porque a gente percebe que tem muita gente que assiste a gente que está em formação e está querendo, né, se achar, né, que vou fazer engenharia, arquitetura, design, e aí é uma oportunidade da gente mostrar as diferenças. Você, por exemplo, está trabalhando lá, como você já falou, você começou trabalhando com um arquiteto, né, e agora você está na Casa Forte, que já tem uns 10 anos, né, que a Casa Forte tem. Como é que é? Está no mercado, isso. A empresa Casa Forte é do Eduardo Ferrucci, tá? Ele iniciou na área da construção, tá? A ideia dele na época era ter uma construtora na qual ele conseguisse atender um público em geral. Aí aos poucos ele começou com a parte de movelaria, que é a parte dos móveis planejados, tá? E quando ele mais caiu em si, quando ele foi perceber, ele já estava trabalhando mesmo com os móveis planejados em si. Mas já é um histórico, né, bem bacana que ele tem. Sim. Até é importante dizer que você fez edificações que você com certeza, apesar de estar nesse ramo um pouco mais, né, de design, que é um pouco diferente, mas com certeza você aproveita muito esses conhecimentos, porque ter noções, né, de estruturas, mesmo como você com certeza tem que estar com imóveis planejados, pensando na parte de hidráulica, elétrica, sempre bem né? conectado. De toda essa parte do ambiente que ali vai ser formado, né? Isso. Um planejamento já, o nome fala, imóveis planejados, né? Fazer de forma que, vamos dizer, não ocorra atropelamentos, que não ocorra, por exemplo, ter que rasgar a parede depois de pronto, né? Exatamente, né? Isso é muito importante. Digamos que assim, essa parte que a empresa dá de auxílio é realmente para não acontecer essa situação, tá? A gente percebe que a melhor etapa do cliente, né, entrar em contato com a gente para estar fazendo esse andamento com os móveis planejados, é quando
Com certeza é quando quando o projetista de preferência no começo da obra, tá? Digamos que assim, a gente consegue atender o cliente em qualquer momento, se ele já tiver com a casa construída, mas se ele precisa, de preferência no projeto, né? Isso. Porque assim, o engenheiro ele vai entrar com a parte que você acabou de falar, com a parte mais estrutural. O arquiteto, ele entra com aquela parte mais de desenvolver o espaço, né? E a parte de interiores, o design de interiores, ele entra mais para realmente colocar cada coisa no seu lugar, tá? Então, qual que é a maior importância? É evitar custos, né? Hoje em dia está tudo muito caro, então as pessoas elas procuram investir mais no profissional, isso a gente andou percebendo bastante, para evitar realmente esse tipo de transtornos na obra. Porque os bons profissionais, eles levam, além de qualidade, beleza para a obra, eles levam economia. Exatamente. Né? Porque não tem sentido contratar um engenheiro, um arquiteto, um designer para levar prejuízo, levar custos sem nenhum benefício. Né? Então, o benefício sempre tem que ser maior. Isso. E muito bem dito por você, que é importante mesmo, né, que as pessoas entrem em contato já, por exemplo, já no momento de fazer o projeto, já está elaborando também os espaços interiores. Né? Exatamente. A nossa equipe, hoje nós temos arquitetos e designers na nossa equipe, tá? E qual que é a maior ideia nossa numa situação dessa? Quando a ideia do cliente, né, quando o sonho do cliente chega até nós, a gente tem que realizar. Para isso, a gente utiliza o nosso conhecimento, né? Então, se numa situação dessa, o cliente às vezes quer colocar a cuba em determinado lugar, ou então o cooktop, que hoje em dia é bem usado, né? A gente está ali para auxiliar. Se for necessário mexer em relação com saída de gás, a centralização de esgoto, a gente está ali para auxiliar, né? A loja dá esse suporte para os clientes e também para os arquitetos e engenheiros que também são parceiros nossos. Inclusive, é bom falar aqui, uma obra que nós estamos fazendo agora, estamos criando, por exemplo, o cliente gostou de uma ideia de se fazer o que a gente chama de ilha, né? Então, na cozinha, de fazer a pia, né? A parte hidráulica, fazer no centro da cozinha. Exatamente. E para isso, se não tiver essa antecedência, né, de ser visto no projeto antes da construção, gera depois um transtorno muito grande. Exatamente. Né? E vocês lá, então, têm esses trabalhos, né? Você mesmo faz esse trabalho de fazer, vamos dizer, um projeto de interiores, né, em cima de um projeto, vamos dizer, feito por um engenheiro ou um arquiteto. Exatamente. A gente apresenta esse projeto em 3D para o cliente, para ele ter realmente a noção do espaço e como que vai ficar realmente depois de entregue os móveis para ele. Então, é um conjunto de trabalhos. A gente não vende apenas os móveis, né? A gente vende o conceito inteiro do ambiente. Certo. E isso facilita muito para nós, né, engenheiros, construtores, que a gente já vai determinar a parte elétrica, a parte hidráulica, exatamente nos pontos, né? Hoje em dia, por exemplo, tem alguns clientes que estão usando aquelas geladeiras onde já tem a água já sai gelada da própria geladeira, né? E aí precisa de um ponto de água, né, atrás da geladeira. E isso, se não estiver planejado, é toda uma tubulação que depois tem que ser feita, né? Aí causa todo aquele transtorno que, se ele procurar um profissional, procurar a loja antes, ele já vai conseguir resolver. É verdade. Evita, né? Evita transtornos. Agora, vocês fazem lá o móveis planejados, e eu sei que vocês fazem, a princípio, né, a gente começou, eu lembro assim, que começou a pensar em planejamento muito em cozinha. Mas vocês, hoje em dia, a gente sabe que isso é feito em qualquer ambiente, né? Para comércio, indústria. Exatamente. Nós atendemos tanto residenciais quanto corporativos, tá? Então, qualquer tipo de público pode procurar a gente, que a gente vai conseguir estar auxiliando vocês aí a realizar o sonho de vocês. Que bom. E esse material que vocês usam, a gente sabe, né, que hoje em dia não tem mais, nem se pode conseguir madeira maciça. Então é usado alguns tipos de madeiras que são
industrializados, né? Exato. Qual é esse tipo de madeira que vocês usam? Nós trabalhamos com MDF, tá? O nosso material ele é 100% MDF. O nosso carro-chefe, né, de atendimento ao público é a maciça. Tem a Guararapes também, que é bem bacana, são cores bem da tendência, né? E tem também outros, digamos assim, Porque vocês têm um acabamento também, às vezes tem aquela usa fórmica ainda. Tem a fórmica também, né? Tem outras empresas que também auxiliam a gente, trabalham, né, em conjunto conosco. Entendi. E hoje em dia tudo assim, na parceria mesmo, né? Tudo, exatamente. A gente acaba, na verdade, administrando vários fornecedores e criando então o próprio material, né? Uma própria produto, que vocês têm um produto diferenciado. Em relação, vamos dizer, à concorrência, né? A gente sabe que cada um tem o seu ponto forte. E lá, qual que é o ponto forte lá na Casa Forte? Olha, a Casa Forte hoje, ela é a maior loja de móveis planejados com fabricação própria aqui na cidade, tá? É bem bacana falar um pouco sobre isso, porque é mais fácil em relação a assistências, né? O seu cliente às vezes tem sempre aquele que quer ver como está sendo fabricado, então a nossa marcenaria está sempre aberta para os clientes, né? Estarem indo visitar. Esse acompanhamento com os nossos profissionais, né? É bem bacana também, porque ajuda muito em relação ao resultado final mesmo, né? Auxilia um pouco de tudo. O acompanhamento é fundamental mesmo, né? Porque apesar dos projetos, vamos dizer, já serem bem especificados, né? Onde vai ser ponto elétrico, hidráulico, onde vai... a gente sabe que se não tiver a empresa acompanhando, hoje não tem mais você vender um produto, você vende uma prestação de serviço. Exatamente. E aí, então, além do produto, então vocês, vamos dizer, trabalham durante o processo construtivo, para a hora da instalação tá tudo certo, né? Isso aí agiliza um pouco de tudo. A Casa Forte também, a gente também consegue auxiliar bastante em relação a financiamentos. Então, digamos assim, quando você vai tratar isso com um outro profissional, ele não consegue abrir tanto assim essas partes de parcelamentos, né? Então, a Casa Forte ela está aberta a parcelamentos. É uma segurança que a gente traz para o cliente, né? Quando você fecha um contrato com a gente, é tudo bem documentado. Então, é uma cópia de desenho que vai para o cliente, uma cópia de desenho fica com a gente. O próprio contrato em si, o cliente também tem uma via com ele. São nos pequenos detalhes que a gente consegue trazer essa segurança, realizar esse sonho do cliente, porque a gente sabe que não é um investimento barato, né? Embora hoje a procura pelos móveis planejados tem crescido bastante, ela tem aparecido bastante no mercado. Tem muita gente que ainda é leiga e não sabe dessas vantagens que tem em relação a financiamentos, enfim, e acaba achando que não seria capaz de obter esse produto. Que uma otimização, né, dos espaços é fantástico, né? Às vezes, se você pega os móveis comprados aleatoriamente, às vezes você não consegue um espaço para o micro-ondas, né? Um espaço, vamos dizer, para um forno. Exatamente, o resultado não é o esperado, tudo né? Encaixadinho, um benefício muito grande. Né? É verdade. Isso aí. Então, e essa parte de financiamento é bastante interessante, porque a gente percebe, então, pelo que eu estou percebendo assim, que amplia muito o público, né? O atendimento, né? Então, o público que procuram vocês, qual é, assim, tipo, não só a faixa etária, mas também a parte de renda? Olha, todo tipo de público procura, né? Procura a gente. Eu consigo atender desde os que querem investir menos, né? Porque um exemplo é esses apartamentos que saíram agora aqui em Jaú, principalmente. Tem muito investidor, então às vezes ele fala, olha, eu não quero investir muito nesse apartamento. Então a gente consegue reduzir custos a partir de
usar um material mais tradicional, né? Então a gente consegue uma corrediça que geralmente já é utilizada, porém quando chega algum outro cliente que fala, olha, eu quero fazer um investimento, né? Me coloca um valor, então eu consigo estar atendendo ele também, porque eu tenho desde os mais tradicionais até os mais sofisticados para poder atender. Então a gente vê hoje que está usando muito cabideiros com LED, né, com iluminação. A iluminação ela passou a ficar dentro dos armários também, né? Essa tendência que vem trazendo agora é uma tendência muito bacana, principalmente para os móveis planejados. Tá? E apartamentos, inclusive, a necessidade de locais compactados, exatamente, né? Bem pequenos, exatamente. Tem que ter uma criatividade grande. Nós atendemos muitos clientes que têm esse tipo de apartamento, que realmente é o público que mais precisa da gente, né? Os móveis, eles realmente são planejados tanto para pequenos ambientes, e aí tem aí, né, até onde a criatividade levar para poder estar desenvolvendo os demais. Vocês devem fazer até estudo, tanto para quem vai comprar todos os equipamentos, né, elétricos novos, fogões, Isso. Né? Como também para aquele que quer utilizar o que já tem. Próprio, né? Exatamente. É feito um briefing, né, com esse cliente antes, daí eu vou ver qual que é a necessidade dele, nossa equipe inteira, né? A gente vai perceber qual é o resultado final que esse cliente quer chegar. Então, se necessário, se o cliente tem a ideia de trocar esses móveis, esses eletros, né? Ou então sempre tem uma peça que quer deixar, não, isso aqui eu ganhei, eu quero permanecer. Então, a gente tanto faz para atender esse tipo de clientes, quanto aqueles, não, quero tudo novo. Então, a gente vai lá e desenvolve o projeto para ele. E bom, Denise, a gente até já passou do nosso tempo aqui, nós temos que fazer um intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar para falar um pouco mais sobre sobre a tendência, sobre as cores que pode ser utilizado nesse produto que vocês vendem. Então até daqui a pouco.